Nós começamos uma série de mensagens semana passada. Eu introduzi uma série de mensagens. Essa série se chama Em Busca da Verdade. Olha só, tá. Você consegue colocar essa arte aí no telão? Hein, Edson? Consegue? Pum, para os meninos, para aparecer na tela aí. Porque ficou muito bonito esse negócio, velho. Eu gostei demais, cara. Olha que negócio bonito, cara. Tá aparecendo aí para você? Bem grandão? Porque no meu chat aqui não tá aparecendo ainda. Mas é porque aqui no YouTube dá um delay, né? Então amém. Mas, fala sério, velho. Ficou bonita essa parada. Em busca da verdade. E que verdade é essa que nós estamos buscando? Bom, nós vamos buscar a verdade das Escrituras. Amém? Glória a Deus, mano. Isso aí, os meninos fazendo um pouquinho de barulho aqui, né, mano? É que esse tripé, ele é bem delicado, né? O pessoal mandou fazer o tripé mais delicado que tinha. Aí, olha só, voltando aqui. Foca no pastor, vamos lá. Em busca da verdade. Que verdade é essa que nós estamos buscando? Porque o mundo fala, o que é verdade? O que é aquilo? O que é isso? O que é aquilo? Bom, nós dizemos, e nós cremos, e nós sabemos que a Bíblia é a verdade. E aí você pode falar para mim assim: Davi, como é que você sabe? Hoje você vai começar a descobrir, porque é óbvio que nós não vamos zerar esse assunto, mas nós vamos trocar uma ideia, e eu tenho certeza que isso vai instigar a sua curiosidade, e você vai atrás de mais informação depois na internet, porque afinal de contas a internet não é só vídeo do seu youtuber favorito e tutorial de maquiagem, também tem coisa boa. Deixa eu te falar um negócio, não que tutorial de maquiagem não seja uma coisa boa, mas você entendeu o que eu quis dizer? Eu consigo trocar de câmera e vir pra cá também? Assim? Assim? Agora eu tô aqui, agora eu tô aqui. Nossa, que legal, mano, estourei. Vamos nessa. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ok? Versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Dá um amém no seu lugar, mano. Glória a Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí talvez você assistindo essa live, você fala: beleza, Davi, mas a Bíblia falando sobre ela mesmo, o que é que valida essa parada? Cara, tem muita coisa. Muita coisa. A começar pelo fato de que a Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós. E a Bíblia, ela é a revelação progressiva de Deus. Davi, o que significa revelação progressiva? Significa que do Gênesis até o Apocalipse, Deus foi se revelando de forma progressiva. Deus foi se revelando, digamos assim, em partes, em etapas. E conforme o tempo ia passando, mais Deus se revelava ao povo que Ele havia escolhido. Mais Deus se revelava, mais Deus ia falando. E Deus ia usando os profetas. E os profetas de diferentes épocas, diferentes eras, escreveram os textos, escreveram aquilo que nós lemos, profetizaram coisas que iriam acontecer. Esses textos, conforme eles iam sendo escritos, depois eles iam sendo copiados e copiados e copiados. E a Bíblia, da forma como você tem ela aqui, ela não foi montada. Esses dias eu vi um cara falando na internet que foi o imperador romano Constantino que encomendou a Bíblia. E ele não tinha como estar mais errado do que naquele vídeo que ele falou, mano. Porque o cânon bíblico não tem nada a ver com o imperador Constantino. Aí você me pergunta, meu jovem, o que é cânon? E nós vamos para o nosso primeiro slide, que está lindo. Passa o primeiro slide, por favor, Edson. 3, 2, 1, plau! Nossa, moleque, eu tô controlando com o poder da mente, porque eu sou um Jedi.
o que é cânon. Cânon, meu jovem, a gente pode traduzir como vara de medir. Sabe o que é uma vara de medir? Você tem uma na sua casa, chama régua. O cânon é uma palavra que significa vara de medir, ou seja, um padrão. Esses livros que estão aqui, eles passaram por esse processo de canonização. Mas não foi um cara que sentou e falou: esse vai, esse não vai, juntei, imprimi aí os meninos. Não foi assim. Primeiro porque aquilo que nós temos do Velho Testamento, que foi escrito e que foi sendo revelado aos profetas, foi aceito pelo próprio Jesus. Quando Jesus falava sobre as Escrituras, ele falava sobre aquilo que os profetas haviam escrito como sendo verdade sobre ele mesmo, porque a Bíblia é um livro sobre Jesus. A Bíblia aponta o tempo todo para Jesus. E ao contrário do que algumas pessoas também têm falado, de que só é palavra de Deus a parte que é Jesus falando, a Bíblia inteira é palavra de Deus. E tudo isso se confirma sim na pessoa de Jesus. Para escrever um texto, não era qualquer pessoa que escrevia. Eram pessoas que haviam testemunhado esses acontecimentos, ou pessoas que haviam andado com essas testemunhas. Tinha que ter um nível de autoridade e de autenticidade. Não era qualquer pessoa que simplesmente escrevia esse livro. E a gente sabe que a nossa fé, ela veio dos judeus, e eles não aceitavam qualquer escrito de qualquer profeta. Eles sabiam aquela parada. Mas aí você pode estar me perguntando: tá, Davi, mas e o Novo Testamento? O Novo Testamento mais interessante ainda, porque o Novo Testamento, aquilo que entrou na palavra de Deus, era aquilo que, peraí que minha live parou aqui, eu preciso acompanhar, aí, aleluia. Aquilo que entrou no Novo Testamento, era aquilo que era sobre Jesus, aquilo que tinha coesão, a gente pode chamar isso também, aquilo que era ortodoxo, aquilo que já havia sido profetizado sobre Jesus no Velho Testamento, e também as pessoas que escreveram o Novo Testamento, não poderia ser qualquer um, tinha que ser pessoa que ou foi testemunha ocular de Jesus, ou discípulo de uma dessas testemunhas. Começa por aí, cara. Então tem uma autoridade aqui na parada, porque eles viram aquilo que Jesus estava passando. Só que essa parte técnica, você pode depois pesquisar na internet, mas você talvez depois você olha aí, tem um monte de coisa, mas a questão é, ainda assim você pode estar se perguntando, e nós vamos para o número 2, a Bíblia parece humana, não é verdade? Porque a Bíblia foi sim escrita por mãos humanas, mas inspirada pelo próprio Deus. Tanto os homens que escreveram as palavras da Bíblia, quanto os que auxiliaram no cânon, não possuem autoridade maior do que a palavra. Davi, como assim? É muito simples. A galera que participou, as várias reuniões que aconteceram com vários homens de Deus, com várias autoridades, para juntar esses livros aqui, que já tinham sido aceitos pela igreja, pela história, o tempo todo, eles estavam rejeitando aquilo que não vinha da parte de Deus. Eles não tinham autoridade maior que a Bíblia. Não foram esses homens que conferiram autoridade para a Bíblia. Está entendendo? Eles eram simplesmente instrumentos. E aí você pode dizer: Davi, mas como assim? Bom, vamos lá. Primeiro, a Bíblia é uma narrativa completamente diferente de qualquer outra narrativa, de qualquer outro escrito de cunho religioso. Porque a Bíblia não conta mitos, e a Bíblia também não está estruturada como mitologias históricas que você tem por aí. Por exemplo, se você for olhar mitologia grega, por exemplo, e aí você tem os heróis, você tem Perseu, você tem Hércules, você tem a história de como o Zeus matou os titãs e por aí vai. Você tem uma maneira de como essa mitologia é escrita,
Se você for para um lugar completamente diferente, se você for para a mitologia nórdica, você vai ver a mesma coisa. Os nórdicos, principalmente, eles criaram os seus mitos e eles escreveram os seus mitos como explicações para processos naturais. Então, quando chovia e dava raios e trovões, era porque Thor estava andando e balançando o seu martelo, rodando seu martelo, e isso gerava os raios e trovões. Por aí vai. Agora, a Bíblia, ela não é nem um pouco escrita e nem um pouco parecida com esse tipo de mitologia. Por exemplo, como eu citei, mitologia grega, você tem vários relatos de vários heróis que eles, por exemplo, desceram ao inferno. E aí eles descem lá, derrotam o mal, e depois, quando eles sobem, eles têm uma luta, uma subida heróica, e uma subida e uma chegada gloriosa. Esses heróis têm uma história toda composta, cheia de glória e de lutas e de batalhas, e normalmente são grandes guerreiros. E quando você vai comparar com a literatura bíblica, e aí que está a maravilha da palavra de Deus, o nosso herói não empunhou escudo nem espada, mas ele nasceu numa manjedoura. Quando você for ver outras mitologias, outras coisas, você vai ver que eles escreviam sempre com uma direção: o homem buscando Deus, o homem indo na direção de Deus. De novo, fazendo um paralelo com a mitologia grega, era sempre o homem escalando o Monte Olimpo para chegar onde os deuses estavam. A Bíblia é escrita de uma forma completamente diferente. Deus veio até nós. Deus abre mão da sua glória, sai dos céus e vem se encontrar conosco aqui na terra como um de nós. Só isso já torna a palavra de Deus e o cristianismo diferente de qualquer outra coisa que você conhece na sua vida. Mas, além disso, a parada mais louca é que Jesus era judeu. E a gente sabe, a Bíblia fala, a salvação veio do meio dos judeus. E sabe o que é mais interessante? O povo judeu era o povo mais improvável para escrever uma narrativa como essa. Porque o Messias que eles esperavam, o Salvador que eles esperavam, era um Salvador diferente do Salvador que veio. Eles não esperavam um Salvador como Jesus, manso, humilde, do povo. Eles esperavam um Salvador político, um guerreiro político, que ia libertá-los do domínio romano. E aí vem Jesus, quebrando todos os paradigmas. Isso é completamente improvável para um judeu escrever. Além disso, nós temos comprovações históricas da existência de Jesus. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui, que daí é muita coisa para eu lembrar de cabeça, me dá um desconto. Que nós vamos para o nosso próximo slide. Cadê o próximo slide? A Bíblia é confiável. Tudo isso que eu estou te falando tem tudo a ver com a confiabilidade da palavra de Deus. Bom, primeira coisa, é muito louco isso aqui, presta atenção. Isso aqui é muito da hora, velho. A unicidade da mensagem da Bíblia. Como assim, Davi? O que isso quer dizer? Mano, se liga, velho. O mano Isaías, viveu mais de 400 anos, eu não lembro agora de cabeça, mas bem mais de 400 anos antes de Cristo. E aí você vai ver Isaías capítulo 53, ele descreve a morte do Senhor Jesus, como as coisas iriam acontecer. Assim como outros profetas, existem várias profecias a respeito de Cristo. Eu estou citando uma, ok? Tem várias. E aí de repente, 400 e tantos anos depois, um homem nasce na cidade onde havia sido profetizado. Um homem nasce na cidade onde havia sido profetizado. Ele faz as coisas que falaram que ele faria. Ele morre do jeito que falaram que ele ia morrer. Ele ressuscita da mesma forma como falaram que ele ia ressuscitar. Tem como isso ser por acaso? Eu não estou falando aqui de um gap de dias. Eu estou falando de mais de 400 anos, meu irmão.
desde o Gênesis, você tem o anúncio de Jesus Cristo e de Salvador. Desde o Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, ali, no momento que Deus está falando a punição para o homem, para a mulher e para a serpente, ele já anuncia a vida do Cristo. Você está entendendo? A mensagem dessa palavra, ela é algo tão coeso, mas tão coeso, que seria impossível, e eu repito, impossível, de um ser humano escrever algo como o que está escrito aqui, da forma como está escrito aqui. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia é rica, ela não está preocupada em contar detalhes não importantes, a não ser que esses detalhes apontem para a revelação de Jesus. Isso não tem como ser feito por mãos humanas. Se a gente for para o Novo Testamento, as testemunhas, aqueles que viram aquilo que Jesus fez, se Jesus não fosse quem ele falava que ele era, o Filho de Deus, você acha mesmo que pessoas, anos e anos e anos, e séculos depois, iam continuar vivendo e morrendo por essa causa? Você sabe o que o Império Romano fazia com aqueles que eram seguidores de Cristo? Dá uma olhada na história dos cristãos que morriam no Coliseu. Recentemente saiu um artigo muito falso, tentando diminuir aquilo que os romanos fizeram com os cristãos. Mas você tem vários historiadores contando a verdade sobre a perseguição dos cristãos. Historiadores que nem eram cristãos. Você acha que pessoas morreriam comidas por leões, morreriam queimadas, teriam suas peles arrancadas por uma mentira? Você percebe a perseguição aos cristãos e aos seus seguidores, e tudo isso sendo registrado pouquíssimo tempo depois da vida de Jesus. Você tem historiadores como Cornélio Tácito, que cita a morte de um homem chamado Jesus numa cruz. Você tem um historiador como Luciano de Samosta, que cita os cristãos e cita um grupo que seguia um homem que foi crucificado. Você tem Plínio, que fala com detalhes sobre a vida de Jesus Cristo. E você tem, talvez, o mais importante de todos, que seria Flávio Joséfo, que cita a vida, a morte, o testemunho da ressurreição, contado pelos judeus, e depois ele também cita a queda de Jerusalém, que havia sido profetizada pelo próprio Jesus. Mano, presta atenção, se a Bíblia é confiável, eu te respondo, a Bíblia é o livro mais confiável do mundo. Você tem cópias e mais cópias e mais cópias dos livros que estão aqui, mas um livro que é tão tido como algo importante e relevante, por exemplo, como a Ilíada de Homero, você tem, sei lá, 10 cópias. Eu não lembro agora de cabeça, eu perdi aqui minha anotação, eu acho que eu apaguei sem querer, mas amém, tá tudo certo, tá tudo bem. Então eu te respondo, sim, a Bíblia é um livro confiável. Sim, a Bíblia é a verdade. Sim, a Bíblia é a verdade sobre Jesus. Aí você pode perguntar, Davi, mas e agora? O que eu faço? Muito simples, mano. Ame a palavra de Deus, ame a Bíblia, leia a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa única e suficiente regra de fé. Não tem outra direção para a gente seguir. Não tem outra maneira da gente crer em Jesus Cristo e aprender sobre Deus sem ser olhando para cá. Você e eu precisamos ler a Bíblia, consumir a Bíblia diariamente. Se você for olhar para aquilo que Jesus fez por você, é algo completamente diferente de qualquer outro relato, de qualquer outro personagem da história. O impacto que Jesus Cristo causou no mundo não se compara ao impacto de nenhum outro homem da história. Não se compara. A maneira como Jesus Cristo transformou a história não se compara com a forma como nenhum outro homem transformou a história.
E o mais interessante é você pensar que vários personagens históricos e religiosos estão enterrados. Várias pessoas que se tornaram considerados como santos, como ídolos, estão enterrados. E você pode ir lá e você pode visitar o túmulo dessas pessoas. Mas o túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo está vazio. Eu sei porque eu fui lá. Eu fui no túmulo onde Jesus Cristo foi enterrado. E o túmulo está vazio. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Nós poderíamos conversar aqui horas sobre a canonicidade das Escrituras. Mas tudo que eu tenho para te dizer é: nesse tempo de mentira, nós estamos em busca da verdade. E começamos a nossa busca na palavra de Deus. Na semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre o próprio Deus. E aquilo que a Bíblia nos revela, e aquilo que a Bíblia tem para nos dizer sobre quem Deus é e como nós nos relacionamos com Ele. Então você não pode perder essa série de mensagens. Eu estou muito empolgado porque eu amo falar sobre essas coisas. Então mande essa live, mande esse link, essas mensagens para todo mundo que você conhece. Mas lembre, nós vamos começar uma jornada muito louca em busca da verdade. Além disso, essa semana, algumas lives bem diferentes vão acontecer. Amanhã a gente termina a nossa jornada em Provérbios, às 6:30 da manhã. E nós vamos começar umas lives à noite, na segunda e na quinta, que você não pode perder. Mas, nesse momento, feche os seus olhos. Feche os seus olhos no seu lugar. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós através dos seus profetas e através da tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é tão bom que o Senhor nos amou mesmo quando ainda éramos pecadores. Obrigado, Deus, porque podemos nos encontrar contigo lendo as páginas da Bíblia. Obrigado, Deus, porque sabemos que a Bíblia não é uma invenção humana, mas que a Bíblia é aquilo que o Senhor nos entregou como revelação. Obrigado, Pai. Deus, que possamos amar a Tua Palavra, que possamos andar na Tua Palavra, Deus, que possamos conhecer a Tua Palavra, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ensina a consumir a Tua Palavra dia após dia, que Tua Palavra possa estar em nossos pensamentos e possa dominar os nossos pensamentos, e que isso seja refletido nas nossas atitudes, na forma como agimos, na forma como pensamos, na forma como falamos, na forma como nos comportamos, nas nossas decisões dia após dia, na forma como nos relacionamos com os nossos irmãos, na forma como trabalhamos, na forma como fazemos negócio, que possamos fazer tudo à luz da Palavra de Deus. Nós te amamos, Jesus, e queremos te conhecer cada vez mais, conforme a Tua palavra.